Oi! Não, deu certo. Aqui tá, tô vendo tudo. Olá! Tá vendo minha câmera, Bá? Tô vendo? Ai, que bom, porque para mim aqui aparece preto a minha imagem, mas tudo bem, se vocês estão vendo, é isso que importa. Sim, estamos ao vivo já no YouTube também. Então, estamos aquecendo os motores aí para o assunto hoje. É legal, né, Rê? Nossa, é um assunto nota 10, muito interessante. Eu sou suspeita, porque eu adoro o tema, então eu acho que vai somar bastante, vai acrescentar bastante. Fê, tá tudo bem o áudio aqui no Instagram? Fala pra gente como que está o pessoal do YouTube também. Se puder dar um feedback de como está o som, se está tudo bem, imagem, tudo funcionando. Sim, que aí quando a gente começa a falar, a gente não para, né? Então, esses ajustes técnicos são importantes. Instagram tá tudo ok. Instagram está tudo ok. Então, só lembrando, a gente agradece a presença de vocês. A gente faz a transmissão tanto aqui pelo Instagram quanto pelo canal do YouTube. No YouTube tem um recurso gráfico, a aula fica salva sempre por uma semana, então até terça-feira que vem. E a gente vai respondendo as dúvidas, pode mandar as dúvidas, a gente vai responder no decorrer ou no final. Então, pode ficar tranquila que você vai ter a sua dúvida respondida ao vivo. E vamos começar? Vamos. Então, o tema de hoje é mindset e o que isso tem a ver com o desenvolvimento infantil. Primeiro, acho que é uma palavra que se popularizou bastante, mas ainda assim as pessoas não sabem o que isso significa, né? Então, calma, que a gente vai explicar. Esse é o título da aula. A gente vai passar, como a gente passou na aula da semana passada, todos os tópicos que a gente vai abordar para que vocês saibam, do início ao fim, tudo que a gente vai falar. Então, fica aí com a gente, porque aí fica mais fácil de vocês acompanharem. Vamos lá. Sobre, então, o que que a gente vai falar, Rê? Então, primeiro vamos falar o que é o tal do mindset. Primeiro ponto. Segundo ponto, como o mindset pode interferir positiva ou negativamente no desenvolvimento infantil. Como que a gente vai fazer para identificar qual tipo de mindset em determinada situação e o que vocês, pais, podem fazer para colocar o seu filho no mindset que favoreça o desenvolvimento, objetivando sempre que essa criança atinja o seu máximo potencial. E a gente também vai passar algumas dicas para os pais, porque a gente já sabe que nós, adultos, já trazemos isso enraizado, e sim, é possível a gente, com algumas dicas, transicionar entre os mindsets, mas a gente vai falar isso ao longo dessa aula. Então, fica com a gente, acompanha até o final, pode fazer pergunta, anota o que tiver dúvida e vem com a gente. Porque é um tema que é um pouco complexo mesmo, são muitos termos teóricos, então o que que a gente vai tentar fazer para vocês é digerir um pouco os significados para poder explicar, e vocês vão entender, a gente vai tentar trazer muitos exemplos, que eu acho que é o mais fácil para aprender são com os exemplos, para que vocês possam entender como no dia a dia isso interfere, e eu tenho certeza que interfere muito aí para vocês também. Então vamos lá, vamos explicar o que é o tal desse mindset. Porque eu e a Renata, a gente gosta assim, né? A gente não gosta de enrolar muito, a gente gosta de ir direto ao ponto. Então, vamos lá. Isso. Então, o que é importante a gente saber? O que, na verdade, significa o mindset? Eu vou até aproveitar para recomendar para vocês. Tem esse livro maravilhoso aqui, Oh, tá? meu. Carol Dweck, e é sobre o mindset. É maravilhoso, quem gosta de ter um livro, ler, super recomendado, e tem muita coisa que a gente vai falar aqui sobre os apontamentos do livro, os estudos do livro, tá bom? Então a gente super recomenda. E para começar a definição, então, o que são mindsets? Nada mais são do que crenças muito poderosas, mas é importante a gente saber que essas crenças são frutos do nosso pensamento
E por conta disso, visto que é uma criação do nosso pensamento, elas podem sim serem modificadas. Então, guarda essa informação, porque é importante, a gente vai falar muito sobre isso. São crenças que podem sim ser modificadas, tá? Esse é o primeiro ponto bem importante. E o que essas crenças interferem no desenvolvimento infantil? Então, estamos falando muito nessas últimas semanas sobre arquitetura cerebral, e aí a gente até retomou essa figura, essa primeira figura que tem lá no canal do YouTube. Para quem quiser acompanhar melhor, a gente sugere que vá lá para o canal Pais Preparados, Filhos Felizes no YouTube para acompanhar o recurso gráfico, que é a trama de neurônios lá ao nascimento, no primeiro mês, 6 meses e 2 meses de idade. O quanto de sinapses vai se somando, e essas sinapses, como que elas são formadas? A partir das experiências que essa criança vivencia a partir de um ambiente. Então, por esse motivo, que o mindset vai interferir diretamente, contribuindo ou impedindo que essa criança tenha algumas vivências e experiências que são fundamentais para essa arquitetura cerebral em construção, em desenvolvimento. Tá legal? Então, é importante saber que sim, os adultos têm os seus mindsets preferencialmente predominantes, mas a gente precisa entender a criança como a criança está num processo de crescimento e desenvolvimento. Então, isso vai ter um impacto positivo ou negativo também nesse processo. Tá bom? Isso que você está falando é muito importante, porque a gente tem que entender que, até pela figurinha que a gente está mostrando aqui no YouTube, o cérebro da criança, ele é muito mais ativo que o cérebro do adulto. Então, uma informação que a gente recebe quando criança, ela tem um impacto muito maior do que quando a gente recebe essa informação quanto adulto, para o bem e para o mal. Então, o que a gente precisa entender? Munido dessa informação, como a gente vai atingir o melhor potencial das crianças para que a gente possa ajudar. E aí a gente vai trazer umas informações importantes, porque a gente acha que a única coisa que prejudica a criança é você maltratar, é a violência, isso realmente prejudica. Mas existe um lado do processo de desenvolvimento que muitas vezes a gente não entende, mas que também prejudica, que são essas questões mais positivas, usadas de uma maneira equivocada. A gente vai explicar um pouquinho melhor o que funciona essas questões de rótulos, essas questões de desenvolvimento, mas entendam que não é só a violência, não é só o lado negativo que prejudica o desenvolvimento. Se a gente não souber usar também as coisas positivas para que a criança possa atingir o pleno potencial, isso também prejudica. E a gente está falando de um cérebro em desenvolvimento. Talvez essa mesma informação para um adulto de cérebro já formado não vai ter a mesma relevância que uma criança pequena. Mas exatamente por isso, porque a criança ela é um catalisador, né? Ela pega tudo, ela absorve e depois ela vai tentar digerir. E dependendo da forma como a gente faz, isso é importante. Por isso que uma das coisas que a gente mais procura aqui no Pais Preparados, Filhos Felizes é preparar os pais com as informações adequadas para que vocês tomem as melhores decisões e consigam fazer as melhores coisas para os filhos. Então, essa informação ela é muito, muito importante. Eu sei que é um termo confuso, mas vai fazer sentido para vocês. Exatamente. E antes de começar a definir o que é o mindset fixo, o que é o mindset de crescimento, eu queria puxar aqui a reflexão de vocês para os bebês. Então, se a gente for parar para pensar num bebezinho pequeno, ele vai lá, vamos imaginar uma cena muito típica que é a criança aprendendo a andar. Então, está lá o pai de um lado, a mãe do outro, com aquela expectativa. Vai, filho, você consegue, você é capaz, todo mundo, né, todo animado ali. Quem já vivenciou sabe como isso é especial para um pai e para uma mãe. E a criança vai
se solta, ganha segurança, dá um passinho, dá outro passinho e poft, cai. A criança desiste? Não. Ela vai, levanta, sorri, vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, até que ela consegue sair andando. Outra cena também muito comum, a gente vai lá, monta aquela torre, os brinquedos, lá, a criança com 9 meses, mais ou menos, adora empilhar blocos, e faz as torres, a gente faz aquela torre enorme, o que a criança vai e faz? Paf! Desconstrói tudo que ela construiu e começa tudo de novo, Então, isso mostra pra gente que a gente já nasce com esse sentimento, com essa questão que é muito intrínseca do ser humano, que é não se preocupar com os erros, não se preocupar com as falhas e muito menos com os julgamentos. E que por algum motivo isso vai ter um sentido, vai ganhar um sentido ao longo dessa aula para você, a gente começa a criar alguns receios, alguns medos que fazem com que a gente transicione entre esses tipos de mindset. Então, se você falar assim, a pessoa é sempre mindset fixo e sempre mindset de crescimento, não, isso não é verdade. É possível a gente transicionar entre um mindset e outro, dependendo da circunstância. E por isso que é importante a gente saber como colocar o nosso filho num mindset de crescimento, porque isso é possível. Lembra que o mindset é uma crença, que não é uma construção imutável, e que é possível a gente colocar essa criança nesse mindset de crescimento. Para quê? Porque é a partir das experiências que ela vai viver, experimentar, que ela vai conseguir fazer mais e mais e mais e mais sinapses. Então, toda vez que a gente conseguir, qual que é o objetivo? Toda vez que a gente conseguir identificar a criança, o momento que a criança não está num mindset de crescimento e, portanto, mais propício ao desenvolvimento dessa arquitetura cerebral, a gente vai conseguir colocá-la nesse mindset e otimizar o potencial de cada criança, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto importante. Isso, muito legal isso que você trouxe, Rê, porque a gente... até quero fazer uma pergunta para quem já está nos ouvindo aí, vamos ver como que vocês conseguem responder. Como que vocês lidam com o erro? Quando vocês erram ou quando vocês enfrentam um desafio? Vocês se culpam, vocês ficam se cobrando, ou vocês olham aquilo e falam, bom, tudo bem, vou tentar de novo. Não, o que eu fiz de errado, vou avaliar, vou fazer. Aquilo te impulsiona ou aquilo te paralisa? Isso é legal que você trouxe esse exemplo, porque todos nós nascemos com a potencialidade de aprender com o erro. Um bebezinho, ele não fica, quando ele derruba o bloco, claro que a gente está falando, ele se frustra, às vezes ele se assusta, mas dá 2 segundos, ele está tentando de novo, porque a gente nasce com uma potência de resiliência muito, muito grande. E a depender das crenças que a gente vai recebendo, a gente vai se estagnando. Então, eu quero que vocês, durante essa aula toda, reflitam a pergunta que eu fiz. Como que vocês lidam com os próprios erros, tá? E também quando o filho de vocês erra. É diferente como você se trata e como você trata o seu filho? Essas perguntas vão ajudar você a conduzir essa aula e entender um pouquinho melhor. Porque às vezes a gente se trata de um jeito e trata os filhos de outro em relação ao erro. E eu quero que vocês reflitam como isso acontece, porque a gente vai explicar um pouquinho agora sobre mindset fixo. Enquanto isso, quem quiser colocar aqui nos comentários, porque a gente entende como vocês estão lidando com os próprios erros, e aí a gente conduz também essa aula em cima dos próprios exemplos que vocês trazem para a gente. Então, podem colocar, tá bom? A vantagem de ser ao vivo é isso, né? Exatamente. Enquanto isso, vamos falar sobre o mindset fixo? Bora, vamos lá. Então, o que é o mindset fixo? É aquela
pessoa que acredita que as inteligências são inatas, ou seja, eu já nasci com determinadas habilidades e essas habilidades elas não podem ser alteradas ao longo do tempo. Então, são pessoas que focam 100% no resultado, sem se preocupar com o processo, e elas acreditam que elas são tão inteligentes e capazes que elas não precisam se esforçar para conseguir determinado objetivo. E muitas vezes esse esforço para elas é como se fosse baixa capacidade. Então, não é que eu me dediquei, que eu estudei para tirar nota boa naquela prova. Não, é porque eu sou inteligente e por isso eu tirei nota boa na prova. Tá? Então, isso característica um mindset fixo, que é uma crença e que é uma crença de predomínio em muitas pessoas, tá? E assim, é muito comum, a gente já consegue até identificar em algumas crianças, em algumas situações, aquelas crianças de mindset fixo, e eu vou trazer aqui alguns exemplos que são bem comuns. Por exemplo, eu vou até contar uma situação que aconteceu comigo no ano passado com o meu filho Lucas. Acho que a Bárbara já sabe dessa história, a gente até colocou já um post que foi bem interessante. O Lucas hoje tem 5 anos, na época ele tinha 4 anos, e ele não gosta de perder. Não gosta de perder, e é uma coisa que a gente já... Por isso que é importante a gente saber ter a informação, identificar e ajudar a criança. Então, meu papel como mãe foi esse desafio. Poxa vida! Vamos lá ajudá-lo a ir para um mindset de crescimento que possibilite que ele desenvolva essa habilidade. Então, ele não gosta de perder e ele decidiu que ele queria fazer aula de tênis. Eu falei, mas Lucas, tênis, que legal, né? Ninguém de casa faz tênis, eu nunca fiz tênis, não tem nenhum amiguinho dele próximo que faz tênis, e ele decidiu que queria fazer o tênis. Ficamos todos empolgados, é isso mesmo que você quer? Sim, é isso mesmo que você quer. Nos inscrevemos na aula de tênis, compramos a raquete do tênis, a gente não sabia nem como comprava a raquete. Tinha que medir a altura, comprei a raquete errada, não coloquei os acessórios que precisavam colocar, enfim, fomos para a aula. Chegou no dia da primeira aula, o elevador não funcionou, eu estava com a Bia dormindo, pequena, tive que subir 2 lances de escada, correndo, eu não tinha almoçado, eu tinha saído direto do consultório, e para não perder a aula, que era 2 da tarde, e chegamos, enfim, conseguimos chegar no horário lá no clube, eles são super rigorosos, e eu acho que é muito bom isso. Deu 5 minutos, não chegou, fecha o portão, ninguém mais entra para a aula, que é um compromisso, eu acho que é legal isso no esporte também, né? E fomos para a aula, e esse Lucas não quer fazer aula. Emburrou. Ele viu um professor diferente, que ele nunca tinha visto, ele viu amigos diferentes, que ele nunca tinha visto, estava ele numa modalidade que ele nunca tinha jogado e praticado, ou seja, ele estava numa situação que ele não dominava, e que ele achava que ele não tinha nenhuma habilidade para aquilo. Então, resolvemos sentar e ficar, eu falei assim, não tem problema, a gente vai fazer o seguinte, todo aprendizado começa como? A gente olhando as outras pessoas fazerem. Então, sentamos na quadra de tênis e ficamos lá, e ele se rebelou, ele virava e ficava olhando para a parede, como, né, se rebelando mesmo com a situação. E aí foi uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 4ª aula, 1 mês. Nessa hora, a gente já fala, será? E aí fomos, continuei com a insistência, porque realmente eu via que ele queria fazer. Eu percebia que ele olhava, de repente ele começou a virar, olhar a aula, de repente ele pegava as bolinhas, então eu percebia que tinha ainda alguma coisa ali bloqueando, e chegou um belo dia, e tem esse vídeo, quem quiser, tá lá num post do Instagram, que foi um vídeo muito, muito marcante para mim.
e eu consegui documentar isso, que ele levantou do nada e foi fazer atividade e voltou com uma cara de: você viu que eu consegui? Você viu que eu superei? Então, olha, eu falo, me dá até, fico até arrepiada, porque foi uma possibilidade dele ir para o mindset de crescimento, entender que ele não tinha aquela habilidade, mas que ele poderia desenvolver e ser feliz fazendo a aulinha dele de tênis, e que os erros fazem parte do processo. Então, essa foi uma situação bem típica de mindset de crescimento e que eu quis trazer para vocês para exemplificar, porque pode acontecer aí também com vocês, com o filho de vocês, e às vezes a gente não sabe, né, o que fazer. Mas é importante a gente saber dessa possibilidade para, de repente, não... Imagina se eu tivesse falado, não, então não vamos fazer a aula, chega. De repente, ele não ia ter tido a experiência de ter vivido essa situação e desenvolver uma habilidade nova. Sim, né? E até fazer um comentário sobre isso, Rê, que eu acho que é importante, você falou, é uma história muito bonita, porque assim, às vezes a gente acha que incentivar os filhos é só falar, você consegue. Não, você consegue, não desiste, mas incentivar tem a ver com persistência. É você estar ali, tudo bem, eu vou te esperar. A hora que você estiver pronto é sentar e ali, um mês e pouco, você ali e persistir, porque a criança, ela sente quando você está falando da boca para fora, de que você acredita que ela vai dar conta, e quando você realmente sabe que ela vai dar, e que você só tem que ter paciência. E essa é a grande diferença, a gente precisa persistir. Se a gente persiste, planta uma semente na criança de tipo, se a minha mãe não desistiu de mim, então talvez eu possa arriscar, talvez eu dê conta mesmo. Porque às vezes era muito fácil, né? Você tava ali cansada, falar, Lu, você vai olhar assim, ou então a gente vai embora, acabou. Você podia ir por esse lado e aí só ia reforçar a sensação de incapacidade dele. Mas essa persistência faz isso. Então, um ponto importante é quando a gente quer incentivar a criança, não adianta só falar. Não adianta só dizer que você acredita, você tem que ter uma postura de que você acredita. E aí isso vai exigir de nós, adultos, paciência e persistência. E ali, que poderia ter levado mais tempo do que levou. Mas a sensibilidade também, você conhece o seu filho. Então, você sabe que se você persistir ali, e persistir não ameaçando ou dizendo qualquer coisa, não. Dando tempo. Essa é a grande diferença. Então, é uma boa dica, porque muitas vezes a gente não sabe o limite de como fazer isso. A gente só fica, não, vai lá, dá conta, ou tenta criar várias artimanhas para ele fazer e não ficar ali de fato ao lado. Essa é a grande diferença. Acho que é um relato bem bonito e exemplifica bem essa mudança do fixo para o crescimento e quanto o papel do pai e da mãe é importante. Isso, tem uma situação que é bem comum, que eu gosto de perguntar sempre lá no consultório, que é, você gosta de quebra-cabeça? Geralmente todas as crianças gostam, né? Ah, eu gosto, adoro quebra-cabeça. E depois que você termina o quebra-cabeça, você prefere montar o mesmo novamente? Ou você prefere um outro mais desafiador? E aí, dependendo da resposta, a gente também já sabe em que situação a criança está. Uma criança de mindset fixo, que é aquela que vai ter medo de errar, vai ter medo da falha, ela vai preferir não sair daquela zona de conforto. Ela vai preferir não ter que lidar com o estresse do novo, do desafio e da possibilidade da falha. Então, esse é um ponto que dá para a gente perceber nas crianças em situações do dia a dia. E é muito... São pequenas situações, né? E não é para a gente ver pegar esses exemplos que a gente está dando e se assustar, ai, meu filho, ele é mindset fixo, eu não sei mais o que fazer. Não, calma. Ele está nessa possibilidade de aprender. E se ele está ali é por algum motivo e a gente tem que criar esse ambiente para que eles consigam sair. Só que muitas vezes nós, adultos, somos reforçadores
do mindset fixo, de persistir ali, porque a gente fica muito focado no resultado. Isso é muito comum nos dias atuais, foco no resultado, foco naquilo que a criança consegue fazer, ao invés do foco naquilo que a criança se esforçou. Porque às vezes o resultado não é bom, mas o processo foi tão importante que o aprendizado foi esse, mais do que o resultado. E se a gente às vezes fica preocupado no quanto a criança vai ou não conseguir fazer, isso prejudica o emocional. Lembra no comecinho da aula, quando a gente falou que a criança tem um cérebro que está em desenvolvimento? Talvez essa fala, para você que é adulto, não interfira, mas para uma criança que está se desenvolvendo, que não sabe o que ela é ainda, a gente focar só no resultado atrapalha ela acreditar no potencial e principalmente desenvolver essa habilidade de olhar para o processo e entender aonde ela errou e o que ela pode fazer de melhor. Fica simplesmente ou na desistência ou focado naquilo. Isso eu sou bom, então eu vou só fazer isso. E outra dica, isso é bem interessante, Bá, que você comentou, uma situação muito, muito comum com relação às notas da escola, né? Então, de repente, existem N variáveis que podem interferir na nota final, né? Então, de repente, igual eu estava conversando ontem com a Luísa, ela falou assim, eu tenho um trabalho em grupo para fazer, mas não é todo mundo que gosta de fazer esse tipo de trabalho, eu acho que a nota do grupo vai ser menor. E aí eu estava conversando justamente sobre isso com ela, que muitas vezes, quando a gente foca só na nota, quanto você tirou? Que era a nossa educação, né? Quanto você tirou? Quanto você tirou? Tá, tirou 7, tirou, não, aqui em casa tem que ser 7, aqui em casa tem que ser 8. Então, o que você está fazendo? Você está colocando essa criança numa situação de mindset fixo. Por quê? Porque você está focando 100% no resultado, ou seja, uma nota, sabendo que essa criança, ela não vai ter as mesmas inteligências, as mesmas habilidades nas diferentes matérias. Isso é um fato. Então, o que a gente tem que olhar com calma para isso? Que a gente precisa entender qual foi o esforço dessa criança nessa trajetória. Então, não, eu percebi que você se esforçou, você correu atrás, você procurou estudar mais os pontos que estavam pendentes. Então, isso foi legal. De repente, ela não vai tirar 10 em tudo. Certamente ela não vai tirar 10 em tudo. Nós não somos assim, né? Nós temos as nossas habilidades. Mas quando você permite que a criança não cresça focada no resultado, a gente consegue com que essa criança tenha mais tranquilidade para experimentar as situações e até, de repente, desenvolver habilidades que ela sabidamente era incapaz de fazer. Né? Então, quantas crianças, de repente, acreditam que não sabem desenhar, e não sei desenhar, não nasci com esse dom, e deixam para o lado o desenho. E, de repente, aquela criança que, nossa, olha como o seu desenho melhorou da semana passada para essa, nossa, você está evoluindo, nossa, eu vejo que você tem se dedicado em desenhar cada vez melhor. Essa criança pega até gosto pela coisa e pode desenvolver uma habilidade que, teoricamente, ele era estigmatizado de não ter. Então, são essas situações pontuais que acontecem no nosso dia a dia que são interessantes e que a gente, sabendo dessa informação, a gente sabe que a gente pode colocar essa criança nessa mesma situação num outro tipo de mindset, que é o que a gente vai falar agora. Sim, e só mais um comentário. Tem um estudo que fala que o ser humano ele é capaz de aprender qualquer coisa. E se você se dedica 10 mil horas, eu sei que é muito, mas dá mais ou menos uns 2 anos e meio. Aí, se você se dedica 10 mil horas, você pode ser bom em alguma coisa que você achou que você era péssimo. Desde que você realmente se dedique, fala, eu quero aprender a cantar, sou péssima. Vou me dedicar 10 mil horas ao estudo do canto, você aprende a técnica,
para cantar, por exemplo. Então, assim, não tem nada que a gente não possa fazer desde que a gente se dedique. E essa mudança de chave que precisa ser importante. Se a gente se dedicar determinada quantidade de horas para fazer alguma coisa que a gente falou que a gente não tinha talento, porque aí tem um pouco disso, né? As pessoas que se esforçam, as pessoas que se dedicam, falam que ou é talento ou é sorte. E isso é muita injustiça para uma pessoa que está se dedicando a alguma coisa. Quando a gente se esforça, não é que é sorte, é esforço, é dedicação. Então, quando uma pessoa conquista alguma coisa e a gente diz que é sorte, a gente está também anulando esse processo. Então, presta um pouquinho de atenção nisso, que eu acho que isso ajuda a entender essa grande diferença do fixo para o crescimento, que eu acho que a gente já pode até entrar agora no crescimento até para explicar esse conceito, né, Rê? Sim, sim. Vamos lá. E o que é o mindset de crescimento? É um mindset, então é a crença que as aptidões elas são cultivadas e podem ser aprimoradas. Então, através do erro, da repetição, da persistência, da consistência, e erra de novo e ajusta e vai. Isso é uma situação de mindset de crescimento. É aquela pessoa que acredita que o foco ele tem que ser dado ao processo e não ao resultado. Muitas vezes o resultado não vai ser aquele resultado que você esperou, colocou lá como meta, mas você teve ganho durante o percurso. Isso é importante, isso é um aprendizado. Então, são pessoas que buscam aprender, que para elas o aprendizado é algo natural, é algo bom, elas se sentem bem quando elas estão aprendendo, elas sabem que errar vai fazer parte do processo. Então, lembra lá da gente, bebezinho, quando caía, levantava, quando caía, levantava. Quando a gente vai colocar o dedo da tomada e o pai fala, não, você vai de novo, e você vai de novo, e você vai de novo. Então, são pessoas que mantém essa característica, tem essa característica bem enraizada. E elas sabem que elas não vão conseguir nada sem esforço e sem dedicação. E que é, sim, possível a gente atingir o nosso pleno potencial, que é o que todo pai e toda mãe quer. Que a criança, a gente consiga dar condições para que essa criança atinja o pleno potencial dela. Isso é importante, que o pleno potencial é diferente de criança para criança, de pessoa para criança. Mas o que a gente quer? Dar toda a estrutura necessária, ou seja, eu fiz tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance para que essa criança atingisse o pleno potencial dela. Entendeu que quando a gente tem uma criança em mindset fixo, essa criança, ela não se permite, pelo medo da falha, ir mais além. Então, ela lembra que todas as vivências, experiências estão fazendo sinapses. Sinapses, sinapses, sinapses. Estão estimulando lá todas as nossas vias neuronais, as nossas conexões, e quanto mais conexões, melhor. Quanto menos estímulos, algumas conexões são até perdidas ao longo do tempo. Então, quando a gente não permite que essa criança vivencie algumas experiências, ela sim está sendo prejudicada, e é possível a gente conduzir e colocá-la numa situação de mindset de crescimento, e aí sim otimizar esse potencial. Sim, até quero fazer um comentário aqui, que é muito interessante, porque isso, eu venho treinado essa habilidade, que não é algo nato, né, em mim também, esse treino, e uma das pessoas que mais me ajuda é o meu marido, que ele chama Lucas também, igual do filho da Rê, porque ele tem um comportamento e um estilo de aprendizado autodidata, e tem muito a ver com isso, eu vou explicar para vocês. Quando ele resolve aprender uma coisa nova, e ele me ensina isso é uma coisa muito interessante, ele fala que nenhuma informação ela pode ser jogada no lixo. Porque qual que é o nosso grande erro quando a gente fica muito fixado? A gente pega uma informação, tenta aprender, não entende, fala que aquilo não serve para nada. Não estou entendendo, não está servindo para nada, e a gente descarta. E ele fala que quando a gente está aprendendo, tudo é importante. Todas as informações são importantes. Tudo que você está aprendendo é importante.
Depois que você der um passo a mais naquela informação, você vai juntar o quebra-cabeça e você vai entender porque aquilo é importante. Porque quando você não sabe, você não pode julgar ainda se aquilo é relevante ou não. Então, assim, isso tem a ver com busca por aprender. É você pegar uma informação e buscar. Então, eu não sei o que isso significa, então o que eu preciso fazer para entender esse pedaço do quebra-cabeça que eu não entendi? Você reserva aquela informação e vai buscar e depois você junta. E isso é uma coisa que tem muito pensamento do autodidata, que você pega a informação e você vai atrás daquela informação sem desistir. Porque, assim, você fica durante muito tempo errando, não conseguindo fazer aquilo, mas você sabe que você está no aprendizado. E durante muito tempo, nessa conversa aí com ele, ele falava, porque eu desistia, eu ficava frustrada, porque eu não saía do lugar. E ele falava assim, mas você está aprendendo. Não tem como você sair do lugar, você precisa errar, você precisa fazer, você precisa errar, porque é assim que aprende. E eu nunca tinha ligado isso, que para aprender a gente precisa errar. Ele falou, exato. Se você não errasse, você não ia aprender. Então é assim, não desiste, porque você vai passar por esse processo inicial e você vai entender por que você precisou errar para aprender. E hoje eu tenho treinado muito isso, uma coisa que é uma habilidade, né, que ele treina há mais tempo e eu consigo hoje entender que, assim, e até estimular as crianças no consultório, quando elas ficam muito frustradas, porque dá uma frustração, gente. Tô dando um relato meu aqui, a gente se frustra mesmo quando a gente tá aprendendo uma coisa e nada dá certo, nada a gente entende, a gente acha que entendeu, vai tentar aplicar e tá tudo errado. Mas se a gente tem esse mindset de crescimento, de entender que para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa praticar, precisa errar e precisa anotar aquele erro para tentar entender o que você fez de errado, porque da próxima vez você já deu um passo a mais. Isso ele sempre fala para mim. Da próxima vez, isso que você já tentou, você sabe que não funcionou. Então você vai tentar o outro caminho. E aí, talvez, ele falou assim, o erro, muitas vezes, não é porque você está fazendo errado necessariamente, é porque o conceito você está aplicando errado, porque você não leu tudo o suficiente ainda. Então, eu gosto muito de aprender, e isso é do autodidata. E autodidata não é alguém que é superdotado, é alguém que se dedica ao estudo como uma forma de aprender sozinho. É alguém que pega o conhecimento e absorve. Então, e é também um treino, não é algo que... E eu achei, quando eu comecei a ter contato, falei, não, nunca vou conseguir, deve ter uma inteligência acima da média. E a questão não é a inteligência acima da média, a questão é a dedicação, a questão é o aprendizado. Então, ele me ensinou como ter esse comportamento autodidata, e hoje a gente pratica juntos aprendizados de nova habilidade. Ele tem isso, às vezes ele cisma, eu quero aprender isso, não sei fazer, sei lá, piano. Às vezes ele cisma com algumas coisas que ele quer aprender, e a hora que ele cisma, se segura a onda que vai. Porque é isso, tem esse mindset de se aprimorar, se dedica e aprimora. E assim, eu vou dizer, porque isso não é uma habilidade, eu estou até compartilhando, porque muitos de vocês que podem estar assistindo, podem estar sentindo isso, dá vontade de desistir, porque você falha muito no começo, gente, é muita falha, não conseguir, e você tem que passar por essa onda inicial para entender que tudo aquilo que você não conseguiu vai fazer sentido, porque antes não fazia, porque você não entendia. E a frase que ele me falou, e sempre que eu posso eu compartilho, eu estou compartilhando com vocês, para quem não sabe, toda informação é válida, nunca descarte uma informação. Depois que você souber, você vai saber se aquilo é descartado ou não. Nunca descarte uma informação. Enquanto você está aprendendo, tudo é válido. E isso, para mim, mudou a forma como eu lido com o aprendizado hoje. Porque eu não descarto mais nada. Eu falo, bom, para quem não sabe nada, qualquer coisa está sendo válida naquele momento. Eu estou captando e depois a gente filtra. Então, esse é o foco clássico do processo. Você percebe que ele não está focado se vai errar, se não vai errar? Ele está focado ali, naquele momento, em aprender. Então, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque não foi uma coisa que eu tinha muito esse mindset fixo, principalmente nessa habilidade de aprender. Eu era bem tradicional, né? Eu tenho que sentar, o professor me dá, é assim que faz, Babi. Eu anotava e aprendia. E nesse momento, quando eu percebi que se eu quiser saber alguma coisa e não tem ninguém para me ensinar, eu vou ter que aprender, é um treino. E é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, mas eu vou dizer que não é fácil, mas é possível. É possível porque dá resultado. Então, mas você tem que passar. É muito mais frustrante inicialmente, né? Mas é legal. Eu queria trazer esse relato porque acho que ajuda vocês a pensarem um pouquinho.
Nossa, ajuda super. Engraçado que hoje de manhã eu estava vendo um livro com a Bia que chama Grandes Inovações, Grandes Invenções. E ela mostra a história da bicicleta. Então, mostra como que era a bicicleta antigamente, que a roda da frente era grande, a roda de trás era pequenininha, o pedal era na roda da frente. E aí estava falando que as pessoas caíam muito. E aí foi passando justamente pelo processo para a gente chegar no que hoje tem, que é a bicicleta na configuração atual e que a gente conhece. Então, acho que isso é importante a gente saber, que as coisas, as grandes invenções, elas não vieram 100% acabadas e prontas. E às vezes a gente se cobra isso. Eu falo porque, imagina, eu sou extremamente perfeccionista. Então, mindset fixo em muitas coisas. E aí eu preciso ficar me policiando, porque às vezes o mindset fixo, o que é? Aquela pessoa que não quer errar nunca, que quer já sair fazendo um projeto maravilhoso de cara. Então, pega as grandes pinturas, pega as grandes composições de Mozart. Quanto tempo que ele demorou para entregar o que hoje a gente ouve? Então, ele não saiu de um dia para o outro na primeira vez e saiu e fez aquela coisa maravilhosa que hoje encanta todos nós. Não, teve um processo em tudo isso. Então, às vezes, a gente se coloca numa situação de cobrança e intuitivamente a gente acaba passando isso para a criança em situações aí do nosso dia a dia. Então, por isso que a gente achou muito interessante esse tema para vir, para compartilhar com vocês, para que, de repente, essa informação fique e vocês consigam aí identificar, e se isso fizer sentido para você, você conseguir colocar o seu filho e você também, porque isso ajuda a gente, tira um peso, acho que maternidade, né, não existe nada mais mindset fixo do que a mãe de querer dar, a mãe do primeiro filho, então, né, querer dar conta de tudo, querer fazer tudo, não errar, quando erra fica culpada. Então, a gente trazer essa leveza, entender que o erro faz parte do processo e que tudo é um aprendizado. Então, essas situações vão ajudando aí na construção desse desenvolvimento que é tão importante para a criança. A gente só aprimora, gente, aquilo que está feito. Não tem como aprimorar algo que não foi feito. Então, assim, a gente precisa fazer, olhar, aprimorar. Fazer, olhar, aprimorar. É assim que funcionam as coisas. Então, quando a gente desiste antes de fazer, porque a gente quer perfeito, isso é muito do mindset fixo, a gente não consegue fazer nada, porque a gente não sai do lugar. Então, se quer fazer perfeito, não sai do lugar. O projeto fica aqui, né? O projeto fica só na cabeça, porque você fala, não, eu tenho que aprimorar, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que fazer o melhor. Ou seja, o feito sempre é melhor do que o perfeito. Porque você nunca vai conseguir tirar o perfeito da ideia, colocar na prática sem errar. Não tem como. Sim. Né? Precisa ter esse esforço, essa dedicação e o foco no processo, que isso é o mais importante. E assim, é legal que a gente está relatando isso para vocês, porque eu e a Nada, a gente tem um perfil muito parecido de querer as coisas, fazer as coisas perfeitas, e aí muitas coisas não saem do papel. Então, é um treino diário, tá? O mindset de crescimento. Primeiro, a gente tem que admitir que a gente tem, muitas vezes, um mindset fixo. Para depois que a gente admite isso, a gente abre essa possibilidade de tentar fazer diferente. Né? Então, isso é muito. Um treino meu e ela, quando a gente criou esse projeto, é fazer do jeito que dá. E a gente está aprimorando cada vez mais e tentando fazer cada vez melhor. Lembra quando a gente tinha que gravar vídeo? A gente não nasceu gravando vídeo com maior, né? E até hoje a gente olha, sim, faz e regrava e vai. E é melhor. Tá melhorando. Do jeito. Por quê? Porque o nosso objetivo, a gente precisava passar essas informações para vocês. E se a gente fosse esperar a gente se desenvolver, ter a voz maravilhosa, ter a melhor edição dos vídeos, a gente talvez não estivéssemos aqui partilhando isso com você ainda, né? Exato, ia estar esperando. Então, por isso que a gente fala, vamos fazendo e vamos incentivar que as crianças façam, dar essa oportunidade para elas. Então, isso é importante.
Bom, caminhando para o fim, tem mais uns pontinhos bem importantes aí sobre esse assunto de mindset e desenvolvimento, que são os rótulos. A gente já deu algumas pinceladas nisso agora, né, Rê? Isso, então, vocês sabiam, nós até levantamos uma pesquisa e que bateu, a nossa caixinha de perguntas, bateu exatamente com um dado que tem no livro da Carol, que é 80% dos pais acham que o elogio positivo é algo construtivo. E a gente vai explicar, através até de um exemplo que a Carol deu no livro, de um estudo que eles fizeram com adolescentes, para exemplificar o porquê dos rótulos, mesmo quando positivos, podem não ser benéficos nesse processo de desenvolvimento. Então, foi assim. Ela pegou 2 grupos de adolescentes. Então, o grupo que eles iriam colocar em mindset fixo e o grupo que eles iriam colocar nesse estudo em mindset de crescimento. Aplicaram um teste, mas o teste não tinha muito porquê e não tinha muita relevância, mas a relevância estava no feedback que era dado para cada grupo. O grupo do mindset fixo recebia o seguinte feedback, a seguinte devolutiva. Você conseguiu acertar 8 questões. Isso é muito bom. Você é muito bom nisso. Vamos fazer agora o feedback para o grupo Mindset de crescimento. Você acertou 8 das 10 questões. Isso é muito bom. Você se esforçou muito para isso. Então, foi uma diferença sutil. E logo depois desse feedback, eles aplicaram um novo desafio. Aí sim, foi uma atividade bem desafiadora para os 2 grupos, a mesma atividade. E aí, qual foi o resultado? Que aquele grupo que foi aplicado o mindset fixo, eles não conseguiram ir para frente na atividade desafiadora. Eles saíam, falavam que não estavam se sentindo bem, falavam que não tinham entendido muito bem, dava culpa em outras pessoas, ou seja, saía pela tangente e não encaravam o desafio. Já os adolescentes que estavam no mindset de crescimento toparam o desafio, foram lá, fizeram e não estavam muito preocupados com o resultado final, e sim fazer a proposta do desafio. Então, eu achei que esse exemplo é bem vivo, é bem importante, porque mostra que em uma situação pontual, em um momento ali muito, muito peculiar de um feedback, de um teste, ele conseguiu criar uma expectativa em cima de uma outra atividade. Imagine isso, uma criança, ali no dia a dia, onde esses rótulos acontecem com frequência e recorrência, o impacto que isso pode ter na construção desse desenvolvimento. Então, eu achei bem interessante, quero até que a Bárbara agora comente um pouquinho, mas... É muito bom esse exemplo, Rê, porque quando a gente vai imaginar que a gente elogiar a criança pelo feito dela, pode atrapalhar para que ela consiga continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. E a gente não está falando para não elogiar, precisa incentivar, desde que a gente não estagne a criança naquilo. Então, às vezes, por falta de tempo, por falta de paciência, a criança mostra alguma coisa, a gente fala, ah, que lindo, filhinho, nossa, lindo, maravilhoso. E assim, a criança vê que ela recebe o mesmo elogio fazendo algo que ela super se dedicou e fazendo algo, ela dá 3 rabiscos e mostra. Ela também faz uns experimentos com a gente, a criança faz. Então, assim, ela fez um baita de um desenho e ela recebeu o mesmo lindo para um que ela se esforçou e para um que ela não se esforçou. Qual vocês acham que ela vai colocar mais energia? No esforço ou no não esforço? Se ela recebe o mesmo elogio sempre, a mesma coisa sempre, ela vai sempre optar pelo mínimo esforço, até porque isso é da espécie humana, tá? A gente tem essa tendência a usar a nossa energia.
Poupar energia, gastar o mínimo possível. Então, se eu recebo elogio por qualquer coisa que eu faço, e principalmente aquele elogio do você é muito bom, nossa, como você é inteligente, a criança, ela não se arrisca porque ela quer ficar nesse lugar do pouco esforço. E quando a gente elogia o processo e mostra para ela, mesmo que aquilo não teve um resultado positivo, de que o processo é mais importante, a gente vai estimulando ela a tentar melhor. Porque é isso, se ela te dá um desenho onde ela desenhou, pintou, coloriu, colou, fez, precisa ter muito mais atenção do que 3 rabiscos. Né? Você tem que falar assim, filho, me parece que você não estava muito afim de desenhar hoje, o que aconteceu? Você pode ir conversando com a criança. Claro que a gente precisa sempre ter essa dosagem, mas quando a gente não coloca um elogio construtivo, isso é muito mais maléfico do que benéfico. Eu tenho muitas crianças que são inseguras, com baixa autoestima, que eu atendo no consultório, que elas dependem da aprovação. Cada mínimo detalhe que elas fazem, então eu passo uma atividade para elas no consultório, elas fazem e perguntam: tia Bárbara, tá bom? Tia Bárbara, tá bom? Tia Bárbara, o tempo inteiro, elas dependem desse elogio, elas não confiam. E aí eu devolvo, pergunto: o que você acha? O que você acha? E eu vou devolvendo para que a criança, para mim é mais importante que ela desenvolva a autoobservação, essa autopercepção, para que a gente possa discutir sobre aquilo. Então, criança que também precisa muito de aprovação é uma criança que ela tem uma baixa autoestima porque ela não confia no potencial dela. Então, prestem atenção com os elogios. A gente acha que só o xingamento ou as palavras ofensivas que vão detonar a autoestima, mas elogios vazios, elogios onde não constroem, também detonam. E aí é uma criança, são muitas crianças que são extremamente amadas, extremamente, tem um ambiente familiar onde tem muita atenção, mas são crianças que não confiam no próprio potencial, porque elas precisam um outro dizendo que ela é boa o tempo inteiro. Só que a gente sabe que o mundo não funciona assim. E aí entra no mercado de trabalho, entra ali no mundo competitivo aí do mundo adulto e não aguenta a frustração, porque ninguém vai ficar elogiando a gente por cada feito ou cada coisa que vai ser feita. Então, prestem atenção, né, nos rótulos, mesmo quando eles são positivos. Elogie desde que você pense na forma de construir, isso é muito importante. E aí uma dica para tornar ainda mais prático é trocar simplesmente o ser pelo ter ou estar. Então, sim, por exemplo, ao invés de falar, nossa, filho, você é muito inteligente, você é muito bonito. Nossa, filho, como você foi inteligente nessa jogada. Nossa, eu vi que você se esforçou demais, você foi muito inteligente. Por quê? Uma vez que a gente fala que cria este rótulo, esse estigma de que ele é inteligente, ele vai esquiar, muito provavelmente, certamente, ele vai começar a se esquivar daquelas situações que sabidamente ele não domina ainda e que ele não vai ter esse rótulo que ele tanto precisa ouvir. Certo? Então, muito provavelmente uma criança que não tem determinada habilidade, por exemplo, ainda não consegue desenhar muito bem, ela acredita que ela ainda não consegue desenhar muito bem, vai começar a evitar essas atividades. Por quê? Porque ela não vai ganhar o rótulo. Nossa, como que eu vou lidar com essa frustração? Lembra que o fixo não quer a frustração, não quer o erro, e ele vai preferir as situações que ele sabidamente vai receber aquele rótulo, e aí eu repito que muitas vezes foi um rótulo que nos foi colocado, né? Então, quantos rótulos que vieram aí ao longo da nossa vida, e que você olha e fala, nossa, mas eu sou isso mesmo? Não, eu não sou isso. Então, o rótulo, tanto negativo quanto o rótulo positivo, são armaduras que a gente vai ganhando aí ao longo da vida, que as pessoas colocaram na gente e que a gente foi acreditando, porque foi ouvindo, e aí entra naquela síndrome de Gabriela, né, Bárbara? Eu nasci assim, eu cresci assim, e assim eu vou ficar. E a gente sabe que não é assim, a gente pode, sim, se colocar em situações de mindsets diferentes. Principalmente quando a gente fala de comportamento. Nada é imutável quando se fala de comportamento, desde que você identifique, aceite e tente modificar.
né? Não tem, eu sou assim, eu sou estressada mesmo, eu sou sem paciência mesmo, eu não vou conseguir fazer. Isso te deixa fixada em um comportamento e acomodada. É muito mais fácil a gente falar que é assim, eu nasci assim, deixa assim mesmo, eu não vou conseguir mudar, do que a gente se esforçar e tentar fazer diferente, né? Bom, vai quase cair a live, então vamos dar as dicas aí finais para a gente poder encerrar, Rê? Vamos sim. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas, principalmente de reflexão aí para os pais, e tendo em mente que tudo que a criança vê é o que a criança vai fazer. Então, algumas dicas para desenvolver o mindset, que eu vou pegar aqui do livro, tá bom? Então, pense em alguma ocasião em que você fazia algo com muito prazer. Montar um quebra-cabeça, praticar um esporte, aprender uma nova dança, e de repente ficou difícil e você quis desistir. Talvez estivesse se sentindo repentinamente cansado, tonto, aborrecido ou com fome. Da próxima vez que isso acontecer, não se deixe enganar. É um mindset fixo. Imagine que o seu cérebro está formando novas conexões à medida que você enfrenta os desafios e aprende e siga em frente. Então, é importante a gente saber que essas situações vão acontecer, não existe uma pessoa que fique em um único mindset, mas que a gente consegue, sim, ir para o outro, uma vez que a gente identifique, a gente sabe como se colocar em um outro mindset, principalmente aí nas situações que envolvem a observação, o olhar atento de uma criança. Sim, então uma frase para encerrar, né? O futuro de qualquer sociedade depende de sua capacidade de promover o desenvolvimento saudável da próxima geração. Então, a nossa missão é oferecer ferramentas para os pais e cuidadores trabalharem para que cada criança atinja o seu potencial máximo. Bom, espero que essa aula de hoje tenha trazido reflexões, dicas para vocês. A gente quis trazer um assunto que era denso, com bastante exemplos, então espero que tenha ajudado de alguma forma. Muito bem, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. Lembrando, obrigada, Fê, que ficou com a gente aqui até agora, o final. Muito obrigada de coração. Lembrando que todas as quartas-feiras, aula ao vivo, às 16 horas. Na próxima semana, nós vamos falar sobre arquitetura cerebral. Exato. Até semana que vem, gente. A arquitetura cerebral é a base de tudo isso que a gente está falando, hein? Então venham, não deixem de vir, porque vai ter muita coisa boa para a semana que vem, para vocês entenderem como é que funciona esse órgão tão complexo que é o cérebro. Isso. E é muita novidade. A ciência está estudando muito isso agora. Então a gente vai lá e estuda e já traz tudo mastigadinho aqui para vocês entenderem o porquê de tudo isso, o porquê de tanta mudança, né? Nesse processo aí de criação, entender que a gente sim pode fazer muito para que essas crianças nos deixem num mundo mais promissor. Beijo, gente. Até terça, às 16 horas. Tchau. Tchau, tchau.